Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Sou João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia, e hoje vamos falar a respeito de um conceito aí que é muito comum ser discutido e de uma substituição desse conceito por um outro que surge como algo a partir de uma análise mais profunda da situação. Gostaria de começar já agradecendo a todos que fazem parte do nosso canal. Se você é novo, ainda não é inscrito ou inscrita, conheça o canal, se inscreve, assista os outros vídeos. Se quiser também pode estar nos seguindo na rede social do Google+, G+, e é isso. Então assista ao vídeo, assista aos outros disponíveis no canal e vamos lá. Então, existe um conceito muito discutido socialmente, que é o conceito de igualdade. Então, igualdade sempre foi um conceito que foi tido como um conceito bonitinho, se dizer que se trata as pessoas de maneira igual. Inclusive a gente ouvia muito, era comum os pais falarem, né, que tratavam os filhos de maneira igual. E isso é um conceito que foi defendido por muitos anos na sociedade, a partir principalmente da Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa, que foi um grande movimento de revolução política que alterou o grande entendimento de política no mundo. Então, a política até então ela era uma política mais monárquica, então era exercida por reis. E a partir da Revolução Francesa, a política ela começou a ser exercida muito mais pela burguesia, por empresários, por comerciantes, de maneiras um tanto camufladas, se dizendo que o poder está na mão do povo, mas a gente sabe que não é bem assim. E dentro dos lemas da Revolução Francesa estava a fraternidade, liberdade e igualdade. Então eram os três lemas da Revolução Francesa que eram defendidos. Então se dizia que era necessário se promover a revolução, derrubar o governo dos reis que viviam às custas do povo e que não traziam nenhum benefício para a sociedade, para se criar, instituir um governo de liberdade, igualdade e fraternidade, ou seja, um sistema de governo onde todos fossem irmãos, no sentido de se auxiliar, de se ajudar, onde todos tivessem direitos iguais e não privilégios, como era o caso da monarquia, e onde todos pudessem usufruir de liberdade. Um sonho utópico bem bonito, que nós sabemos que a utopia dificilmente é atingida. Então, mas enfim, desde então da Revolução Francesa se defendeu muito essa questão da igualdade. E até muito recente, até hoje, inclusive muitos ainda defendem a alto e bom som que devemos tratar todos de maneira igual. Porém, isso em uma análise mais profunda não se concretiza nem na prática, que é mais do que óbvio que na prática não se concretiza, mas também não é interessante que se concretize. Por quê? Porque a igualdade é um erro por si só. Pelo seguinte, não somos iguais. Não temos necessidades iguais, portanto não temos necessidade de direitos iguais. Isso parece um pouco estranho falar para quem está habituado a uma sociedade que sempre foi defendida como sendo bom tratar as pessoas de maneira igual. Mas vamos pensar num exemplo prático. Se eu tenho um prédio e eu preciso subir um andar e há um elevador nesse prédio, e esse elevador só comporta uma pessoa por vez. O que é a igualdade? Qualquer um que chegue ali tem o direito de usar esse elevador. Eu ou qualquer outro temos o direito de usar esse elevador. Se eu chego primeiro na nossa sociedade, se entende que eu vou ter o direito de utilizá-lo primeiro. Mas se eu chego nesse elevador para utilizá-lo e logo em seguida, antes que eu use, chega um cadeirante, realmente eu tenho o mesmo direito de usar esse elevador que o cadeirante? Eu tenho a opção de ir pelas escadas e chegar talvez no mesmo tempo que o elevador vai levar para chegar. E o cadeirante tem a mesma possibilidade de ir pelas escadas? Isso é a ideia de igualdade. Ambos têm o mesmo direito de uso. O que é a ideia de equidade? Direitos diferentes para necessidades diferentes. Se entende que as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, portanto, têm direito de usufruir de direitos diferenciados. Por que esse cadeirante tem a opção? Porque melhor, ele tem o direito de usar o elevador?
e eu não tenho nessa situação. Por que que o direito dele seria maior, entre aspas, em utilizar esse elevador? Porque ele não tem outra opção, eu tenho. Então, igualdade tem uma figura bem emblemática que corre na internet, não me recordo os 3 animais, mas vou usar como exemplo. Igualdade é você colocar um troféu em cima de uma árvore, colocar embaixo dela um peixe, um macaco e uma cobra e dizer que os 3 têm a mesma possibilidade e a mesma chance de chegar até esse troféu. Isso é igualdade. Então os 3 estão no mesmo lugar, os 3 têm os mesmos direitos, os 3 têm as mesmas possibilidades de chegar até esse troféu. Equidade é entender que peixe não voa nem escala, diferente de macaco e diferente de algumas espécies de cobra. Então, a equidade é entender que as pessoas são diferentes, portanto, elas têm direitos diferentes, e não é privilégio, que é outra coisa que as pessoas confundem muito. Para um cadeirante, não é privilégio usar o elevador, é a única possibilidade que ele tem de chegar até onde ele precisa sem auxílio. E que não é também injusto que ele precise ficar pedindo auxílio para as pessoas para chegar onde ele precisa ir. Então, a equidade é entender que direito não é privilégio, que o fato de um cadeirante, por exemplo, ter uma vaga disponível para ele na frente do prédio onde ele precisa ir, não é um privilégio. É a diferença que tem entre ele ter que se deslocar em uma cadeira de roda por uma quadra e eu que posso me deslocar com as minhas pernas. Inclusive teve um vídeo muito interessante que eu vi alguns anos atrás na internet, onde eles fizeram uma campanha de conscientização em relação ao uso indevido das vagas para deficientes físicos, e um cadeirante inclusive falou justamente isso para o sujeito que havia estacionado na vaga. Ele falou: você acredita que eu ter direito a essa vaga é um privilégio, mas eu preferiria 1000 vezes renunciar a isso que você entende como privilégio e poder estacionar meu carro a uma quadra daqui e vir caminhando com as minhas próprias pernas para o meu destino. Mas eu não posso. Então isso aqui não é um privilégio meu. Isso daqui é um direito e uma necessidade. E é isso que as pessoas têm que começar a raciocinar a respeito, que muitas vezes não se entende desse modo. Muitas vezes se acredita que o fato, por exemplo, do sistema público de saúde ir até a casa de alguns pacientes é privilégio, sendo que aquele paciente não tem como se deslocar até o local do atendimento de saúde, sendo que muitas vezes o deslocamento dele por si já colocaria a saúde e a vida dele em risco. E aí você que tem condições plenas de caminhar até o posto de saúde para fazer um curativo, acha absurdo que o sistema de saúde se desloque até um paciente que está acamado e que não tem o movimento do corpo. Então as pessoas precisam estudar um pouco mais a respeito disso, e não no sentido apenas de leitura, não é estudar e ir lá só ler livro, é estudar mentalmente mesmo, é analisar, é começar a se perguntar e se pensar se realmente as pessoas têm as mesmas condições. Então isso é uma ideia que foi desenvolvida lá na Revolução Francesa, que norteia o capitalismo. O capitalismo é exatamente isso, é essa ideia de igualdade, ou seja, o capitalismo prega que todo mundo, se trabalhar, tem as mesmas chances de se tornar um grande empresário dono de multinacional, sendo que a gente sabe que se 1% do país se tornasse grande empresário dono de multinacional, o país inteiro faliria, porque não teriam pessoas o suficiente para trabalhar em todas essas multinacionais e não teria gente o suficiente para comprar o produto de todas essas empresas. Então essa ideia de igualdade é uma ideia que surgiu lá na Revolução Francesa, que foi utilizada amplamente, até os dias atuais é utilizada para defender o capitalismo e para defender outros movimentos, mas que não é consistente. E a ideia de equidade faz muito mais sentido e tem uma lógica maior, que é a ideia de considerar cada indivíduo, cada sujeito diferente, com situações de vida diferentes e com necessidades diferentes, portanto, com direitos diferenciados. Então não é privilegiar, como no caso acontece atualmente na ideia de igualdade, que se privilegia quem tem dinheiro. Não, é privilegiar quem tem maiores necessidades. E não é necessário privilegiar, mas sim gerar um equilíbrio. Então a igualdade, ela não gera equilíbrio.
porque a igualdade ela dá mesmas possibilidades a pessoas de pesos diferentes, enquanto a equidade ela dá possibilidades que fazem com que os pesos se assemelhem. É isso, espero que tenha ficado claro esses dois conceitos. A lei ainda traz como igualdade, é amplamente defendido como igualdade, mas isso já tem sido revisto muito, principalmente dentro da psicologia, é uma área que já tem revisto muito essa ideia de igualdade, compreendendo que não somos iguais, portanto não temos direitos iguais, nem temos que ter direitos iguais. Temos que ter direitos que gerem um equilíbrio, ou seja, que possibilitem que pessoas em condições diferentes, de fato, consigam chegar aos mesmos lugares, consigam ter acesso às mesmas coisas, o que não acontece dentro da ideia de igualdade. É isso, se você ainda não é inscrito ou inscrita ao nosso canal, se inscreve, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.